Imperial Petrópolis. A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Doutor Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa conversando tela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto que é muito importante. Este é o mês em que se combate e previne o suicídio, mas também é um mês onde falamos das doenças, transtornos e distúrbios mentais, principalmente aqueles que podem causar suicídios, e dizer que o debate da saúde mental é fundamental na nossa sociedade. Daí a importância de um telefone, de um númerozinho que todos devem guardar na mente. Disque 188. Hoje nós vamos bater um papo aqui, estamos pelo nosso Facebook da Rádio Imperial, né, ao vivo também. Quem quiser nos acompanhar, quem quiser interagir conosco, estamos lá no Facebook, só bater um papo com a gente. Né? A gente gosta muito de ter a opinião também dos nossos ouvintes e dos nossos internautas que nos acompanham. Isso é muito importante. E estamos também no Radiosnet, rumo a 1 milhão de acessos. Estamos pertinho, vamos chegar lá, porque a Rádio Imperial é a mais querida da nossa cidade. Vamos bater um papo hoje com o psicólogo, professor, o nosso grande mestre aqui, que nos dá excelentes aulas sempre sobre os assuntos que abordamos com ele, professor José Carlos Tavares. Bom dia, professor. Bom dia, Paulo. Bom dia, queridos ouvintes, queridos internautas da nossa tão querida e amada Rádio Imperial. É uma honra e prazer estar com você, Paulo, para informar a nossa população detalhes e aconselhamentos para mitigar e prevenir as dificuldades que algumas pessoas têm, que levam à desesperança e à consumação do suicídio. Perfeito. Professor, vamos começar com a nossa primeira pergunta. Por que o número de suicídios é preocupante tanto no mundo e particularmente no Brasil? É porque tem aumentado. Se o ouvinte quiser, pode consultar a base de dados do governo na área de saúde. Nós temos as estatísticas do DataSUS que nos mostram uma evolução, por exemplo, de 8 casos por 100 mil habitantes, de 2010 a 2009, eles aumentaram cerca de 30%, um pouco mais, um pouco menos. Eu estou aqui olhando ao lado da tabela em que prevalece as tentativas e as consumações, para o masculino, que está ali na faixa de 2 por 100 mil, e feminino, e 8, ou seja, 4 vezes mais a consumação do suicídio pelo gênero masculino. A autolesão por tentativa, ela aumenta para o sexo feminino em número de tentativas até a consumação. Mulheres tentam mais vezes e homens são mais objetivos nas suas decisões. Isso aqui, no ano de 2019, que é o último, essa publicação de 2021, historicamente, nós saímos de 8 para 10 no masculino e ficamos ali entre 2 e 2,5 no feminino. Isso quer dizer que a população masculina anda mais desesperançada. Um outro aspecto que vale a pena a gente comentar, também está numa tabela, com relação à faixa etária. As faixas etárias dominantes são de 40 a 59 e as de 60 e mais, tendo agora, recentemente, um acréscimo
um acréscimo na faixa dos 15 a 19 anos, que é preocupante. Ela saiu de 3 por 100 mil, e passa para 6, praticamente dobrou. Então, de fato, porque há aí muitos apelos de internet e muita interatividade, parece que a contaminação pela desesperança encontra alento nesses meios de comunicação massivo. Outra coisa que pode estar, digamos assim, interferindo, e aí não é o caso da pandemia, porque termina em 2019 essa estatística que a gente tem, é uma publicação de 2021, então não tinha ainda dados para esse período de Covid, que foi o ano 2019 e 2020, sendo 2020 mais impactado. Então, Paulo, essas duas estatísticas nos mostram que há uma estabilidade entre 7 a 8 mil, com uma pequena tendência variando de 7 para 8 mil nas diversas faixas de idade. Na população infantil, de 5 a 14 anos, é bem baixo, não chega a 1 por 100 mil habitantes. E que é preocupante mesmo é essa faixa de 40 a 59, que tem um aumento significativo. E a de 15 a 19, que praticamente dobrou. São as duas novidades, vamos dizer assim, em termos estatísticos, nada agradáveis. Exatamente. Na região sul, prevalece a faixa entre os que são, na cor laranja aqui, deixa eu ver, eles têm aqui só um instantinho. Na faixa laranja é 40 a 59. Na região sul, a taxa por 100 mil chega a 15. A região com menos incidência é sudeste, e na média vão as outras. E na região norte, o número de suicídios para crianças, ou seja, 5 a 14 anos, e junto com a centro-oeste, é o que é mais pesado. Mas ainda nessa faixa aí de 1 por 100 mil. Note, suicídio de criança já é uma coisa a ser estudada, porque não é zero. Exatamente. À medida que aumenta a taxa de desemprego, aumenta a do suicídio. À medida que cai a escolaridade, aumenta a taxa de suicídio. Por que isso ocorre, professor? Porque aqueles que têm menos escolaridade têm menos oportunidade de trabalho. E as limitações e as frustrações são muito grandes para essa faixa etária, para essa faixa de escolaridade. E essa questão também do desemprego, ela impacta mais essa faixa aí de 40 a 60, em que as pessoas já não têm tanto vigor físico, no caso dos trabalhadores braçais, que no Brasil ainda é muito, muito elevada. Nós temos aí quase 60%, 70% de trabalho que exige esforço físico. Estou falando não só da agricultura, mas também a questão da indústria e manipulação de produtos em supermercados. Ou seja, de um modo geral, né, esse esforço do vigor físico ele passa a cair na medida em que a idade avança. Também há, entre algumas indústrias, uma questão de segurança, o afastamento daqueles que têm mais idade dessas funções que requerem uma certa habilidade física e também uma acurácia na atenção. Eu me refiro a indústrias que trabalham com peças de grande massa e peso e que é necessário conduzir dentro dos espaços industriais por meio de uso de tecnologia, né, de material suspenso e, evidentemente, isso pode, por uma falta de atenção, produzir um prejuízo massivo. Então, nesse caso aí, a gente entende que as pessoas entram em desesperança e, não tendo alternativas, elas acabam por não acreditar que a vida vale a pena. Esse é que é o grande
problema dessa faixa etária. Perfeito. A ansiedade e a depressão são os principais sintomas do suicídio? A ansiedade e a depressão, elas, na verdade, estão graçando a população de um modo geral. O Brasil não fica fora disso. Nós temos aí pressões internacionais, crenças quanto a se temos ou não alimentação, a gente vê no mercado os alimentos aumentando de preço, nos postos de gasolina os combustíveis subindo de preço e os salários não alcançam essas mesmas proporções para e passo. Quer dizer, a gente está sofrendo opressões e temos dúvidas sobre o que vai acontecer a futuro. Isso aumenta a ansiedade. E, por outro lado, estamos muito tristes, às vezes, porque nossa capacidade de dar respostas, de prover nossos familiares com o devido recursos, não é uma situação assim tão confortável. Nunca foi, mas, em especial, agora nós temos, com a globalização, uma complexificação, porque muitos postos de trabalho estão requerendo um grau de operabilidade e inteligência que não era exigido no passado. Então, por que estamos limitados? O nosso país tem isso. A grande maioria da população não avança para além do ensino fundamental. E isso é um limitante para as oportunidades de trabalho. Conclusão: a desesperança aumenta, as pessoas deprimem. A depressão, junto com a desesperança, é que é preocupante e que levam as pessoas a desapegarem não só de objetos, mas também dos amigos, porque esse processo de desapego são sinais que a população deve perceber com relação a familiares que eventualmente estejam deprimidos, não querem mais lidar com os seus pertences, não querem mais lidar com seus amigos, acabam fazendo intencionalmente o fechamento das relações afetivas, porque pretende, eventualmente, tentar contra a vida e não desejar que tenham pena dele ou que, de alguma maneira, se sintam, digamos, penalizados com a atitude, por que não dizer egoísta, né, de dar fim à vida. O que quer dizer, Paulo, é que o desapego e a desesperança são as molas que geram, vamos dizer assim, o trilho da motivação. O que a gente tem que trabalhar, no caso, e aos colegas psicólogos também vai essa lembrança, porque todos sabem, é que nós temos que trabalhar a questão do cerceamento da oportunidade. Então, se a pessoa está se isolando, uma rede de apoio deve ser acionada. Se a pessoa está morando sozinha, é recomendável que essa pessoa tenha a companhia de alguém, porque isso elimina a oportunidade. É o motivo, o meio e a oportunidade para que as coisas sucedam. E há 3 fases. É a fase da pré-contemplação, onde a pessoa tem uma ideia, mas não vai fazer. A fase da tentativa, ou a fase de contemplação, acho que pode ser, e depois entra no planejamento e na consumação. Nessa fase de pré-contemplação é que acontece o desapego. Então, é de bom alvitre que as famílias se preocupem em dar algum tipo de alento, oferecer algum tipo de tratamento, que precocemente é possível nós, digamos assim, prevenirmos. Porque o que acontece é que a pessoa não tem mais a crença em si mesma de que ela vai conseguir superar tamanhas adversidades, mas ela não percebe que o tamanho dessa adversidade é interpretado. É o modo como ela vê o mundo que às vezes é limitante demais e um processo terapêutico aí é bem-vindo. Perfeito. Se o número de suicídios está aumentando em uma sociedade, é sinal que algo está ocorrendo nessa sociedade? Olha, é sempre um indicador preocupante.
O que se espera de uma sociedade é afeto, acolhimento, mesmo nas sociedades pragmáticas, onde o afeto não é tão bem demonstrado, mas existe o acolhimento e o suporte financeiro. As pessoas se organizam em fraternidades e essas fraternidades são as interfaces com essas populações que têm maior necessidade. A negação ou essa vivência em isolamento, que é uma tendência da sociedade no momento, implica nesse desapego, né? Nessa falta de sentido para a vida. A questão é estabelecer significado para a vida que falta viver. A questão que leva a pessoa a pensar sobre a finitude da própria vida é a ausência dessa percepção de sentido da vida que falta viver. E aí eu vou aproveitar um pouco, Paulo, essa oportunidade e dizer para vocês umas diretivas que eu ouvi de um pensador nosso, que é o Clóvis Barros Filho, que diz que há 4 modos de ver a vida valer a pena. Segundo Aristóteles, a partir da narrativa do Clóvis, uma vida que vale a pena é aquela vida de excelência, não no sentido de fazermos o mega melhor, mas de ser melhor do que ontem, e hoje não seremos tão bons quanto amanhã, que não será tão bom quanto depois de amanhã, porque nós vamos melhorar. Esse é um caminho de excelência, uma progressividade. O segundo vem de Jesus Cristo, que diz que uma vida que vale a pena é aquela vida vivida a serviço do próximo, do outro. E nesse ponto, lá está de parabéns, o lema é bem claro, nós servimos. A terceira é o pensamento de Spinoza, que diz que uma vida que vale a pena é aquela em que encontramos sentido para as nossas trajetórias. E Rousseau vai nos dizer que uma vida que vale a pena é aquela em que a gente experimenta alegrias. Então, nesse sentido, é importante entender que cada dia é uma promessa e que a gente precisa fazê-la valer a pena. E um dia de cada vez nós vamos chegando até o último de nossos dias, conforme a graça de quem nos criou. E isso faz com que cada dia seja um dia especial, cada dia seja possível imaginarmos, mesmo na adversidade, a experiência de progressão, a experiência do serviço, e sim, o sentido da vida que falta viver. Isso é fundamental para que as pessoas possam correr os seus dias. Nesse caso, professor, a autoestima é muito importante, né? A construção da autoestima depende de 2 aspectos, da autoconsciência e da reputação. Nós não conseguimos mostrar nossa essência se aquilo que pensamos ser não é a mesma coisa que os outros pensam de nós, ou, no mínimo, assemelhado. Ex is quer dizer coloque para fora, ex, aquilo que tu és, ist, lá do latim. Então, essa existência que confere, digamos, brilho para muitas pessoas, não é tão generosa quanto outras pessoas que experimentam esses reveses, principalmente porque têm um transtorno de base, uma bipolaridade, um transtorno borderline, até mesmo um transtorno de humor depressivo, ansioso, misto, que pode levar as pessoas, não na fase que decai em depressão, mas na fase de retorno da depressão, a acreditarem que essa situação cíclica não muda. O que é importante é entender que existe medicação que regula essa amplitude, existe terapia que dá sentido a esses momentos, ajuda as pessoas a encontrarem o sentido nessas situações em que a depressão se instala. Não assumir que tudo é condição pessoal, que o mercado está aí produzindo estressores, notadamente o mercado financeiro, que está a impor seus princípios e valores acima da dignidade humana capaz de aguentar. São taxas que são muito elevadas, os esforços de trabalho não vêm a contento,
todo esse processo não é bem entendido por uma pessoa sozinha e que não tenha aquela âncora. Antigamente, isso era feito muito mais pelos familiares de mais idade, os avós, e hoje os avós ficam meio sobrando. A intergeracionalidade não é tão bem contemplada quanto no passado. Antigamente, perguntava para o vovô e a vovó opiniões sobre situações de vida e até mesmo sobre pedidos de socorro. Hoje, as pessoas preferem usar o Google e ouvir lá um ou outro áudio de um podcast, uma bem gravada entrevista, mas não diz respeito à realidade local, nem aos valores que aquelas famílias que estão ali sofrendo defendem. Que essa mídia ela causa uma espécie de cobertura aparentemente comum, mas as singularidades de cada região não é possível delas aparecerem numa mídia de massa. E isso cria uma certa virtualidade, ou seja, uma área potencial que não é alcançável. A pessoa pode desenhar para si uma vontade de ser modelo, uma vontade de ser um grande profissional bem-sucedido, montar sua startup, etc., mas muito vai dentro do terreno do ilusório, daquilo que é imaginativo. Eu não quero ser pejorativo quando falo em ilusão. Eu falo que as pessoas preferem acreditar em alguma coisa potencialmente verdadeira a futuro e ainda é estimulada por mecanismos que não levam a sério a limitação das pessoas nem a necessidade de dar a elas apoio para que a sua autoestima se eleve e com autoestima elevada se pode promover um autoconceito, uma autoconsciência mais eficaz. Essa é a resposta, é que a autoestima se influencia, porque ela vai ser uma resposta de como o mundo está tratando a pessoa. Perfeito. A ausência de uma fé, de uma religião, a ausência de Deus também desesperança, vamos dizer, as pessoas para que elas sejam levadas a cometer o suicídio? A teologia, vamos dizer assim, é a área do conhecimento que dá conta dessa transcendência, né, que o ser humano tem como uma crença principal. A gente nasce e um dia vai. A questão é, vai para onde? E isso tem, na religião, um suporte muito importante, que é uma completude à razão, que nós chamamos de fé. Até para usar a razão, precisa ter fé, no sentido de que só usamos a razão quando a gente acredita que tem algo para ser provado, algo para ser explicado. Então, não se usa a razão se a gente não tiver uma crença de que ela funciona. Essa crença primária é um ato de fé. Existe uma encíclica de João Paulo muito interessante e que vai dar para a nossa população uma boa referência para entender como que combina a fé e razão. Essa encíclica chama Fides et Ratio e ela é muito difundida entre os alunos da nossa querida Universidade Católica de Petrópolis. Dentro desse texto, muito bem escrito, aparece os pressupostos racionais da fé e os pressupostos de fé para que explique a razão. Elas caminham juntas. Então, quando uma pessoa começa a acreditar na finitude da vida, no potencial de dar fim à vida, nós estamos negando a capacidade de que as coisas a futuro podem ser melhor. Muitas pessoas prosperaram depois dos 60 anos, viveram 60 e tantos anos com dificuldades, como é o caso, por exemplo, do criador do KFC, aquele frango frito lá do Kentucky, em que ele era militar e só depois dos 60 anos ele inventou a tal maneira de fritar o frango e isso é hoje um sucesso mundial. Outras pessoas também tiveram essa prosperidade. O Roberto Marinho, por exemplo, com as organizações Globo, ele passou a uma prosperidade maior e chegou a construir um império depois já de maduro, aí pelos 60 e tantos. Então nós precisamos entender que não há hora para ter sucesso. O sucesso é a hora que a pessoa entende o sentido da vida que falta viver e sim
praticar esse sentido. Perfeito. Professor, uma realidade devastadora quando se identifica o perfil das vítimas brasileiras. A maioria é homem com idade entre 10 e 29 anos, segundo dados do próprio Ministério da Saúde, avaliados nos últimos 4 anos e divulgados numa pesquisa no ano passado, em 2020, no ano atrasado. A que se deve isso? A eficácia, vamos dizer assim, se é que a gente pode chamar de eficácia, vamos dizer, o suicídio consumado não é a mesma coisa que as tentativas. O que nós sabemos é que há uma prevalência de 1 para 4, aproximadamente, entre consumação de suicídio por gênero, masculino muito mais do que o feminino. Eu penso que o masculino tem a ver com essa visão de desesperança e as expectativas que se colocam na nossa cultura, de um modo geral, sobre os homens. A questão da oportunidade também ela é imperiosa. Eu tive vendo aqui nessa pesquisa, que é o Boletim Epidemiológico, lá o número 33 de 2021, ele mostra que essa evolução de 2010 a 2019 confirma esse 1 para 4 na consumação. Mas na tentativa, a mulher tenta 3 vezes. Agora, uma outra coisa curiosa que mostra aqui é que o nível de escolaridade da maioria é ignorado. São 44 mil óbitos sem saber a escolaridade da pessoa. Então, está subnotificado. Mas a grande maioria aí que vai a óbito é 32 mil no ensino fundamental e 37 no ensino médio. Parece que essa fase da escolaridade apresenta um grau maior de desesperança. O número de tentativas ela é 40% dos casos. Local da ocorrência, pasme, a grande maioria, 83%, na residência. Por isso é importante nós colocarmos as pessoas que convivem com essa pessoa que está em desesperança e desapego, ela não pode ficar sozinha em casa, por conta desses 83%, aí, quase 84%, serem consumados no ambiente onde mora. Se mora sozinho, então, as oportunidades parecem mais alvissareiras para eles tentarem. O meio que se usa normalmente, se é que a gente pode chamar de normal, ou predominantemente, o meio é envenenamento e outro objeto cortante. Por arma de fogo é bem baixo, são 83 mil casos por envenenamento e arma de fogo 700. Então, e outros motivos, 20 mil deles são porque pula do prédio, porque faz algum tipo de... A outra subnotificação que a gente precisa registrar é que muitas situações ela acaba escamoteando, escondendo o verdadeiro motivo. Alguns acidentes de automóvel acabam sendo levados a efeito porque a pessoa está em alto grau de desesperança e perde os controles. Então, não há uma intencionalidade aí registrada, mas é alguma coisa que se pode, de repente, prestar atenção. O que chama atenção nesse documento, eu tenho a impressão de que é do DataSUS, deixa eu ver aqui, acho que é assim. Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde. Não é só o DataSUS, é a Secretaria de Vigilância, dado do Ministério mesmo. Então, dá conta disso, né? A predominância de suicídios é mais na região sul, seguido da centro-oeste, nordeste e sudeste são mais baixas. O que mais que eu posso dizer dessa estatística? Eu acho interessante isso, professor, porque o Sul é uma das regiões onde a cultura é mais, vamos dizer, aprofundada, né? Eu tenho a impressão de que Será um existe frio alguma coisa... que deprime? Eu acho que tem a ver com o rigor do clima.
entendeu? E nós sabemos que Petrópolis não está muito fora dessa estatística, não. Pois é, infelizmente. E Bom, professor, aqui nós vamos os fazer um pequeno... métodos... Sim, fala. Nós vamos fazer Diz um pra mim. pequeno intervalo comercial, a gente volta Perfeito. já para o segundo bloco. Tá, Paola, por tá favor. ótimo. Imperial Petrópolis. Imperial AM, a nossa rádio. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro, pioneiro no ramo de planos funerários em Petrópolis. A confiança do nome Rui Ligeiro é a marca registrada de tradição, credibilidade e tranquilidade em plano de assistência funeral e funerárias em Petrópolis, com a mais ampla cobertura através de suas funerárias conveniadas, Oswaldo Cruz, Casa Múcio e Funerária de Itaipava. Não cobramos taxas adicionais por dependentes ou por idade, e nenhum valor quando o plano está na carência. Somos o único plano de assistência funeral na região que tem capelas mortuárias em Petrópolis e em Itaipava. E quando você ouvir falar, este é o mesmo plano, ou somos do mesmo plano, certifique-se. Além de pioneiro, somos o único que leva a marca Rui Ligeiro e não possuímos filiais ou outros planos similares. Lembre-se, existem coisas que se você não fizer hoje, alguém que você ama terá que fazer por você amanhã. Venha nos visitar, agora em São José, Rua Paulo Franco Werneck, 535. Telefone 2224-4909 ou 2224-4905. Na Casas Bahia tem dedicação total para você fazer o melhor negócio. Dedicação total é poder comprar no carnê digital, no cartão e com muito desconto no Pix. Guarda-roupa 8 portas por apenas R$ 89,90 mensais. Galaxy A14 5G por apenas R$ 1.199 à vista no plano controle. Ventilador 40 centímetros Super Turbo apenas R$ 199,90. Isso mesmo, ventilador 40 centímetros Super Turbo apenas R$ 199,90. Casas Bahia, dedicação total. Prepare-se para aproveitar as melhores condições no mercado para ter o Nissan perfeito para você. Novo Nissan Versa Exclusive CVT 2024, com taxa zero e parcelas a partir de R$ 896. Imperdível! Venha fazer um test drive em uma de nossas concessionárias e experimente uma nova sensação na hora de dirigir. Queico Caxias, Rodovia Washington Luiz 1375, telefone 24338000. Queico Nova Iguaçu, Avenida Governador Roberto da Silveira, número 217, telefone 24335000. E Queico Campo Grande, Estrada do Monteiro 540, telefone 3514-4500. Nissan Queico, o melhor negócio, o melhor atendimento, o melhor jeito de ser Nissan. Consulte condições na concessionária. No trânsito, escolha a vida. Quer ter um ato simples de amor e solidariedade que ajuda a salvar muitas vidas? Participe da campanha Católico Sangue Bom e Doe Sangue, no Banco de Sangue Santa Teresa. A doação pode ser feita todos os dias de 7 às 18 horas, inclusive domingos e feriados, no novo endereço do Banco de Sangue, que agora fica na Rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no Bingen. Mais informações pelo telefone 2245-2324 e o WhatsApp 992729416. Apoio Imperial AM. Rádio Imperial. A sintonia certa. AM 1550. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bem, ouvintes da nossa Rádio Imperial, estamos aqui com o nosso programa Nós Servimos, começando a lá no Clube Petrópolis Quitandinha. Estamos debatendo um papo aqui, entrevistando o mestre José Carlos Tavares a respeito justamente do Setembro Amarelo, da importância deste destaque deste mês. Professor, você ia falar algo de Petrópolis. Petrópolis tem aí uma estatística desfavorável por ser uma das cidades do Rio de Janeiro com índices mais elevados. Mas, se nós olharmos no cenário Brasil, o Estado, nessa mesma pesquisa, a gente vai observar que o Rio de Janeiro ele está como o último estado, com uma taxa de 3,4 por 100 mil habitantes, enquanto que o Rio Grande do Sul, que é o primeiro, tem 11,8. Quer dizer, nós temos aí quase 3 vezes mais.
no Rio Grande do Sul do que em relação ao Rio de Janeiro, que é o último estado, é o estado com um índice mais baixo. Mas dentro desse índice mais baixo, nós sabemos que Petrópolis está, digamos, entre os primeiros em ideação, tentativa e consumação do suicídio. Promotor, eu queria Isso é lhe uma fazer coisa... queria lhe fazer uma Pode fazer. pergunta interessante. Existem pessoas, eu sei que já aconteceu com pessoas ligadas à minha família, não da família, mas ligadas à minha família por laços de amizade, que a pessoa tentou suicidar-se e, infelizmente, acabou acontecendo mesmo. Mas ela Sim. teve um arrependimento do ato que ela praticou. Como se explicar isso? Eu não entendi. Como que nós soubemos do arrependimento? Deixou Porque carta escrita? não, ela ainda sobrevivendo na Ah, tentativa de sim. ação, ela dizia que não queria morrer. O que acontece mesmo é usado como uma forma de chamar a atenção, porque precisa de um maior nível de afetividade, não encontra, ela não é compreendida de algum modo, embora não seja uma coisa que a família imponha, é da interpretação pessoal, né? É o que a pessoa acha que está acontecendo com ela. São dois os efeitos que a gente entende que digamos assim, motivadores. Um deles é o efeito Werther, aquele personagem do Goethe, em que ele resolve consumar o suicídio por conta de alguma perda, de uma frustração amorosa. Também vem nesse bojo aí a história de Romeu e Julieta, lá do Shakespeare. Mas o mais importante para a gente entender é o efeito chamado copycat. O efeito copycat é quando uma figura, uma celebridade ou uma figura que a pessoa tem em autoestima, consideração e admiração, ela acaba decidindo, e o método se tornou eficaz porque consumou o óbito. Então, a pessoa que já está, vamos dizer assim, inclinada à decisão, ela acaba copiando o método utilizado pela sua referência. Um exemplo foi o ator Robin Williams, em que o mês que sucedeu, ele fez o suicídio em setembro. No mês que sucedeu ao óbito dele, o método que ele utilizou foi utilizado em torno de 30% mais do que fora daquilo. Então, existe um efeito indutor nas notícias. E se espera que a mídia não se prive de informar a questão de suicídios consumados por vontade da pessoa, claro, indicando algo como não se conhece a causa ou, sei lá, de alguma maneira evitar propagar métodos, porque isso é indutor. Tá? A gente vê que esse cuidado existe. Tá? Eu tenho acompanhado algumas situações em que eu soube que houve realmente consumação de suicídio e a mídia respeitosamente declarou a causa ainda a ser confirmada, mas não se falou mais disso. Não se sabe a causa a ser definida, coisas assim que aparecem na mídia como uma espécie de proteção à divulgação, porque isso toca as pessoas que têm algum grau de afetividade pela figura que se impõe o suicídio. O nome desse efeito é esse. Por que os homens estão entre as principais vítimas do suicídio? Eu acredito que por causa da cobrança e também por se propagar para a figura masculina boa parte
de notícias ruins, desagradáveis, etc., e que as pessoas acabam entendendo que tudo isso é mentiroso ou não é para ele, o mundo não é para ele. São crenças que a pessoa vai construindo a respeito de não ser capaz, por exemplo, de progredir na vida, não ser capaz de conseguir uma relação amorosa estável. Normalmente, se a gente for observar, a pessoa tem lá uma sequência de frustrações amorosas, eu não digo casamento, mas uniões que não deram certo, tudo isso, cobranças também que são colocadas em demasia, né? Pessoas que têm problemas pessoais muito graves, doenças na família, pacientes terminais, às vezes ele próprio, né, acaba preferindo, porque está com uma doença que entende não ter mais controle, principalmente doenças psiquiátricas, como eu falei, bipolaridade, borderline, depressão grave, né, a depressão severa, como nós chamamos, e não dá para confundir a tristeza com a depressão, porque tristeza é passageiro, daí passa. A depressão não, é um estado de disforia e que aparece por muito tempo, de 3 meses para cima, já é um processo depressivo significativo. Acontece que ninguém faz de primeira, as pessoas começam a cogitar e a fazer juízo de valor sobre sua vida, também a crítica dos pares, por exemplo, hoje nós temos aí gerações que não saem de casa, que não têm o compromisso de tocar a vida por si próprio, ou não acredita que isso é possível, então começa a receber avaliações negativas no seio da família, você não trabalha, você não estuda, etc. Existe uma sequência, vamos dizer assim, de expectativas sobre o homem que não é a mesma sobre a mulher. Com relação à mulher, se pretende algumas regras sociais, mas com o homem existe esse compromisso desafiador de tocar a vida, porque o homem não nasceu para ficar na casa dos pais, etc. E tal. Ou seja, toda essa argumentação impositiva, digamos assim, do estresse na relação domiciliar, pode levar a desencadear o sentido da desesperança, baixa autoestima, etc. Então, eu acho que é um problema de saúde pública, a questão da depressão e do suicídio, que ainda precisamos dar conta à altura, ou seja, os esforços que a gente tem hoje ainda não são suficientes para que a gente consiga êxito em reduzir essas taxas. O que mais preocupa é que é uma taxa crescente. A gente vê que essa taxa crescente mostra que nós estamos perdendo terreno para algo que é grave. Mestre, como é que se sente quem quer se matar? É como eu disse, a pessoa que chega a esse ponto, ela já vem construindo um caminho de desesperança. Ela não acredita que a vida que falta viver vale a pena. E ela pratica esses desapegos, quer dizer, se não vale a pena, esse mundo não é meu, são crenças que as pessoas vão estabelecendo sobre as suas expectativas de vida. Se ela não tiver ajuda, isso meio que vai dominando, porque é uma sequência que atrai situações mais dolorosas. A pessoa perde a vontade de enfrentar a vida, de ter forças para administrar suas adversidades e não se sentir ajudada, o sentido de isolamento, de solidão. Nessa faixa dos 40 a 60 anos também ocorre um certo conflito entre o que é a materialidade e a espiritualidade. A pessoa não sendo bem-sucedida nas questões materiais, ela começa uma autocobrança e começa a achar que a vida já está indo para o ocaso e não teve ainda aquilo que ele quis, e vem o revés. Muitas separações acontecem aí na faixa dos 40 anos, e vai ao isolamento. Né? A família costuma ficar com a mãe, o marido, né? O ex-marido, ele fica com guarda compartilhada, mas não é exatamente no mesmo nível de seio conjugal, é o marido que sai de casa e ele vai morar de uma forma, eu diria,
na maior parte das vezes, com uma redução nas suas expectativas, digamos, de recurso, porque parte dos seus vencimentos vão ser devolvidos à família original por uma questão legal, e eu acho que isso não está errado. A pessoa precisa assumir os compromissos com os filhos. Mas o que acontece é que o homem não tem essa mesma afetividade e efetividade. O exercício da paternagem diminui e, às vezes, nem é possível porque o casal não chegou a ter filho. E ele não consegue construir um caminho de esperança. Eu acredito que seja por aí, que o caminho para o homem é um caminho de maior isolamento e um caminho que impõe uma autoestima cada vez mais baixa. Os sentimentos e o impulso suicida que são normais? Não são. A gente vê que as taxas aí por 100 mil, apesar de serem elevadas e preocupantes, há situações, por exemplo, que é muito mais complicada. Nós sabemos, por exemplo, que nem toda pessoa deprimida pensa em tentar contra a vida, e muito menos fazer a tentativa. A depressão, ela é uma das maiores, talvez a maior epidemia que o mundo passa. Porque no gênero feminino, as estatísticas apontam que 1 a cada 4 pessoas, se não deprimiu, vai deprimir, ou está deprimida. E no gênero masculino, há uma subnotificação em que 1 para 8. Então, nós temos aí 12,5%. Eu me referia à subnotificação, Paulo, porque homem tem mais dificuldade de procurar ajuda quando está deprimido. Então, o registro da depressão fica naquela vibe. Homem não chora, homem acha que psicólogo é coisa para mulher, não é para se tratar. Está mudando, mas muito discretamente a gente nota essas mudanças. As pessoas hoje estão entendendo que a psicologia e a psiquiatria não é só para as pessoas chamadas de loucas. Tá? Pessoas que são pessoas com uma saúde que está prejudicada por transtornos que são da ordem do humor ou da personalidade, mas que a pessoa não está, digamos assim, com o diagnóstico que implique em que ela seja tratada em clínica de reabilitação psiquiátrica, entendeu? As pessoas ditas normais também podem se beneficiar do uso de uma medicação coerente, para não deixar as coisas irem a extremos. Eu acredito que a ideação suicida seja, digamos, o pico da desesperança. A pessoa que suicida, por exemplo, não vai depender da mídia. A mídia é uma casca de banana. É uma criatura que, por exemplo, se falou muito aí nessa história da boneca Moma, da baleia azul, aquela série de TV, 13 Motivos, né? 13 Reasons Why. Não, isso são só casca de banana na beira do precipício. A pessoa já chegou na beira do precipício. E isso agora, é que não poderia ter chegado. Certo. Professor, pessoas que ameaçam se matar podem desistir da ideia? A maioria, sim. Porque é possível que você trabalhe a valorização da vida que falta viver. Esse é um primeiro gancho, e mais importante, talvez. Como dedicar a sua vida a uma vida que ela saiba que vale a pena. Porque ela começa a acreditar que a vida que ela tem não vale a pena. E aí é que a gente precisa ter um bom trabalho. O trabalho da pessoa descobrir os seus verdadeiros talentos, pode estar no lugar errado, ela pode estar com relacionamentos complicados, e a parte dela que ela pode modificar, ela não muda, porque ela não tem a percepção, né, de monitorar as coisas que podem ser mudadas. Você pode mudar o tom da conversa, você pode reduzir o número de conflitos. Essas coisas todas a gente ensina, chama psicoeducação. E o trabalho que a terapia cognitivo-comportamental oferece nesse
nessa seara aí das pessoas que têm uma crença de desesperança, é muito eficaz. Nós temos tido muito sucesso, né? Não é 100%, porque as pessoas, às vezes, que estão muito, mas muito comprometidas, acabam, naqueles momentos de solidão, entrando em fissura. Tive um professor que dizia assim, é 1 minuto para pensar, outro para fazer. Se passar os 2 minutos, ela muda de ideia. Não é só dúvida. Não? Então, o que nós temos que trabalhar é isso, evitar a fissura e achar uma curva de esperança para ela continuar. As pessoas que tentam suicídio, elas pedem socorro? Normalmente, sim. A gente nota que começa a desapegar. É aquela jovenzinha que dá a blusinha querida que ela tem para uma amiga ou para a irmã, ou os bichinhos de pelúcia que desaparecem de uma hora para outra e não sabe o que aconteceu, ela fez as doações. É aquele guri que pega o PS2 e diz que é do irmão ou do primo. Ele vai desapegando das coisas do mundo e as pessoas às vezes não percebem que ele está fazendo esse caminho. E nem ele está percebendo. Entendeu? Quando ele chega à conclusão de que ele está em isolamento, que tem uma certa, digamos assim, facilidade operacional, ele só fica esperando a oportunidade. A hora que der, faz. Então, são sinais que a gente observa na escola, são sinais que a gente observa na família. Entendeu? Certo. Pessoal, qual a importância do Centro de Valorização da Vida, do CVV ou do DISC 188? Olha, é total. É uma questão... porque o que a gente sabe é que acontece assim. Normalmente, as estatísticas aumentam no mês de setembro e os períodos em que acontece a tentativa e a consumação são períodos noturnos, dificilmente é durante o dia. Ou seja, a pessoa, na maior parte das vezes, as pessoas que querem tentar contra a vida, elas fazem isso de forma isolada, sem ninguém por perto, em algum lugar em que ela acredita que vai ser eficaz, e isso não existe, porque a pessoa pode tentar e não funcionar, e não funcionando ela fica, por exemplo, se saltar da ponte ou do prédio, etc., pode ficar quadriplégica, e aí esse arrependimento vai ser para a vida toda. Porque uma pessoa quadriplégica não consegue fazer mais nenhuma agressividade contra si. Eu costumo dizer que é um perigo porque a vítima e o algoz estão sempre juntos, e uma hora uma ganha. A gente sempre tem que torcer pela vítima para não deixar aquele comportamento de algoz se instalar. É mais difícil, né? Então a gente precisa emprestar uma companhia, proteger o local, né? Por exemplo, mora em prédio de apartamento, o andar é alto, etc. Protege as janelas com alguma tela, protege de alguma maneira, não deixando trancar portas. Tipo, convencer, olha, não trancou a porta, já é sinal vermelho. Já precisa ser trabalhado. A pessoa que lida com um paciente que tem ideação ao suicídio precisa ter uma atenção muito alta. Em geral, a gente recomenda que tenha cuidado 24 horas por 7 dias. Para não ficar sozinha, porque sozinha dá oportunidade. Perfeito. Nós estamos aí em pleno mês de setembro, né? Que é um mês amarelo. O amarelo é uma cor de alerta, né? Para os pais que tenham filhos com esse tipo de problemática. Agora, para nós terminarmos, professor, qual a importância desse alerta para os pais? Como eles devem proceder? A melhor sugestão que a gente pode dar é assistência psicológica à pessoa que está afetada. Não só os pais, cônjuges também que têm pessoas, idosos em casa, tem que tomar cuidado, porque a tentativa do idoso é sempre naquilo que está ao seu alcance, né? Em geral, abuso de medicação. Então, a gente faz controles. Nós trabalhamos controles para, digamos, diminuir as oportunidades. A questão que eu recomendo aos senhores pais e aos
aos que têm pais idosos é que levem essa pessoa a fazer um tratamento psicológico e psiquiátrico, se for necessário, para que restaure essa, digamos, dignidade de viver, que as pessoas se sentem assim, de tal modo desvalorizadas, que a gente pensa, a vida, eles acham que a vida deles não vale a pena. Nós é que temos que achar que vale a pena. E nós, psicólogos, damos um duro muito grande, porque quando se vai a um psicólogo com uma ideação dessa, o trabalho do psicólogo, da psicóloga, é tipicamente descobrir valorizações. Então, nós valorizamos a vida da pessoa de modo que isso seja de uma espécie de gancho de retomada. Porque se ela consegue inverter essa tentativa, que em termos mitológicos seria estar dominado por forças do Erebor, do Tártaro, etc. Lá na psicanálise a gente vai trabalhar a pulsão de morte, depende de cada um. Cada um tem, cada linha terapêutica tem uma técnica para enfrentar as ideações e as tentativas. E é o seguinte, quer fazer, não é quer. A pessoa vai sendo, digamos assim, meio que se sentindo desvalorizada a ponto dela achar que para que acordar amanhã. E olha, tipicamente é na segunda-feira, na madrugada de domingo para segunda-feira, acontecem muitas vezes, na maior parte das vezes acontece nesse período. Por que razão, não sabemos. Entendeu? Existem razões que a própria razão desconhece, né, mestre? Nem sei se pode chamar de razão, né? Pois é. Obrigado. Eu queria agradecer muito a sua atenção para conosco neste programa que nós estamos fazendo. É um importante nós alertarmos as pessoas para essa prática que está se construindo, que está evoluindo para um grau maior, para que as pessoas atentem e tenham empatia com aquelas pessoas que tenham depressão, para que não sejam levadas justamente a cometer esses atos tresloucados. Queria agradecer muito a sua atenção, o seu carinho para conosco, e deixar aí para as suas considerações finais. Obrigado, Paulo. Eu, como consideração final, gostaria de alertar aos nossos queridos ouvintes e internautas que estão nos assistindo nesse momento, que se conhece, se tem alguma pessoa entre os seus amigos e familiares em que você identifica uma certa desvalia, né? Um sentimento de desvalia, uma narrativa depressiva, né? que se encorajem a procurar o CVV. Né? Nós temos aí grupos de apoio fantásticos. E, principalmente, durante as madrugadas, onde se sintam sozinhos e desesperançados, dá uma chance, liga 188. Vai ter alguém do outro lado que sabe te ouvir, sabe te compreender e sabe compreender seu amigo, seu amigo. Entendeu? Vamos evitar aquela brincadeira que acontece, né, entre os amigos, aquela conversa de amigos. Poxa, passa dessa linha aí que já está demais ou qualquer coisa. Não se convida como a apologia à contra-vida, ela é crime, precisa ser entendido dessa maneira, né, de que a gente não pode estimular que as pessoas acabem com a própria vida, nem com a vida dos outros. Isso não é uma coisa aceitável do ponto de vista social. Mas fica também o nosso carinho e consideração. Precisando, liga para a gente. Tem sempre alguém lá no Instituto também que pode ajudar. Bom? É isso aí. E obrigado, Paulo, pela oportunidade de falar sobre esse tão importante tema nos dias de hoje. Obrigado a você aí por essa gentileza, por estar aí nos atendendo mais uma vez. Quero agradecer a participação aí da Eunice, do lado de São Paulo, do Marcos Carneiro, Elizabeth Grávida, José Roberto, José Rossato, lá de Jabuticabal, ao Lilian Wendling, o José Roberto Gabris, o Dirceu Carlos, a Norinda, Marilene Azevedo, o Alexandre Vieira, Bernardo Filho, João Freitas,
a Maristela Eixo, que está sempre com carinho, nos ouvindo e nos prestigiando, a Conceição do Retiro, a Gabriel Lino, a Augusto Soares, que está presente aqui, foi um dos primeiros a chegar, ao Fides Alves, também agradecer aqui a Miriam Brito, que fez alguns comentários aqui acerca do assunto que estamos abordando, a Carla Moreira e tantos outros que estão aí conosco na sintonia do nosso programa. Muito obrigado aí a todos vocês pela audiência. Siga com a nossa querida Rádio Imperial na sua programação. Quero agradecer a Paola aí, a nos colocar no ar. E até a semana que vem, no próximo sábado, quando estaremos de volta com mais um programa Nós Servimos sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Um abraço a todos. Fui. Obrigado.